Você sabia que Henry Ford, o gênio por trás da Ford, não inventou o automóvel? Pois é, ele pode não ter sido o primeiro a criar um carro, mas com certeza foi o cara que fez com que ter um carro fosse possível para muita gente. E tem mais uma coisa, a famosa frase dele: o cliente pode ter o carro da cor que quiser, contanto que seja preto. Não era só uma birra, viu? Ele na verdade queria simplificar tudo. Na verdade, a tinta preta era a única que secava rápido o suficiente para acompanhar a velocidade da linha de montagem. Uma decisão puramente prática e inteligente que virou um ícone. E falando em linha de montagem, essa foi a grande sacada de Ford. Ele não a inventou do zero, mas se inspirou nos matadouros de Chicago, onde as carcaças de animais se moviam em esteiras. Ele adaptou a ideia para montar carros, revolucionando a indústria para sempre. O tempo para montar um chassi do famoso modelo T caiu de mais de 12 horas para apenas 1h30. Uma mudança brutal. Outra coisa que pouca gente sabe é que Henry Ford dobrou o salário dos seus operários para $5 por dia em 1914. Na época, isso era uma fortuna, mas não foi só bondade. Com salários melhores, os próprios funcionários podiam comprar os carros que produziam, criando um novo mercado consumidor e garantindo que seus melhores trabalhadores não fossem para a concorrência. Uma jogada de mestre que ficou conhecida como Fordismo. Agora você já percebeu que tem muito mais por trás da Ford do que você pensava, não é? E é por isso que hoje, nós do canal Axizone vamos te contar 16 curiosidades sobre a Ford. A primeira curiosidade da nossa lista é sobre o logo da Ford. Aquele oval azul que a gente conhece hoje só apareceu em 1927. Antes disso, a primeira versão de 1903 era super enfeitado, bem no estilo da época. A caligrafia da palavra Ford que usamos hoje foi criada por Tilda Harold Wills, assistente do famoso Henry Ford. É simples, elegante e atemporal. Terceira curiosidade. Você sabia que a Ford quase comprou a Ferrari? Nos anos 60, Enzo Ferrari estava procurando um parceiro e a Ford viu uma oportunidade de ouro para entrar no mundo das corridas de elite. Negociaram por meses, gastaram milhões em auditorias, mas na última hora, Enzo desistiu porque não queria perder o controle total sobre sua equipe de corrida. A recusa deixou Henry Ford II furioso e deu início a uma das maiores rivalidades da história do automobilismo, que culminou na épica vitória da Ford em Le Mans com o lendário GT40. Agora essa quarta curiosidade, eu garanto que você não sabia, mas Henry Ford era um pacifista convicto. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele chegou a fretar um navio, que ficou conhecido como Navio da Paz, e viajou para a Europa com outros ativistas para tentar negociar o fim do conflito. A missão não deu certo, e foi até ridicularizada, mas mostra um lado menos conhecido do industrial. Mas ironicamente, durante a Segunda Guerra, suas fábricas se tornaram uma peça fundamental do arsenal da democracia, produzindo milhares de bombardeiros, B-24, jipes e tanques para o esforço de guerra aliado. A quinta curiosidade é um pouco mais inusitada. Henry Ford tinha um projeto de cidade na Amazônia. Isso mesmo, no coração da floresta brasileira. Nos anos 20, ele comprou uma área gigantesca no Pará para criar uma plantação de seringueiras e quebrar o monopólio britânico da borracha. O projeto se chamava Fordlândia. Ele construiu uma cidade inteira no estilo americano, com casas, hospitais e escolas. Mas o plano fracassou totalmente. O solo não era bom, as doenças atacaram as árvores e os trabalhadores brasileiros não se adaptaram às regras rígidas impostas pelos americanos. No final, o projeto foi abandonado, deixando para trás uma cidade fantasma na selva. Curiosidade número 6. Sabe qual foi o veículo mais vendido da história da Ford? Muita gente pensa no modelo T ou no Mustang, mas o título vai para a picape Série F. Desde o seu lançamento em 1948, a Série F é um fenômeno de vendas, especialmente nos Estados Unidos, onde é o veículo mais vendido há mais de 4 décadas. É a espinha dorsal da empresa, um símbolo de trabalho duro e confiança que atravessa gerações. A força e a versatilidade dessa picape são lendárias. A sétima curiosidade é sobre a relação de Henry Ford com Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Eles eram melhores amigos. Ford admirava tanto Edison que, quando Edison estava em seu leito de morte, seu filho Charles capturou o último suspiro do pai, em um tubo de ensaio, e o deu a Ford. Henry guardou esse último suspiro como uma relíquia, uma lembrança do seu grande amigo e mentor. Hoje, esse tubo de ensaio está em exposição no Museu Henry Ford, em Michigan, uma amizade realmente marcante. Oitava curiosidade. A Ford foi pioneira na criação de um material sustentável. E não foi recentemente.
foi lá nos anos 40. Henry Ford era um grande defensor do uso de produtos agrícolas na indústria. Ele investiu pesado em pesquisas para criar um plástico feito a partir da soja. Chegou até a construir um protótipo de carro, o Soybean K, com painéis de carroceria feitos desse material, que era mais leve e, segundo ele, mais seguro. A guerra interrompeu o projeto, mas a ideia de usar materiais renováveis na fabricação de carros estava décadas à frente do seu tempo. E agora, na nona curiosidade, vamos falar do Mustang. Quando a Ford lançou o Mustang em 1964, a expectativa era vender 100 mil unidades no primeiro ano. O resultado? Eles venderam essa quantidade nos primeiros 3 meses. O carro foi um sucesso tão estrondoso que criou uma categoria inteiramente nova, a dos Pony Cars, carros esportivos, compactos e acessíveis. O lançamento foi um evento cultural, aparecendo na capa das revistas Time e Newsweek na mesma semana. O Mustang não era apenas um carro, era um símbolo de liberdade e juventude para uma geração inteira. 10ª curiosidade. Você sabia que a Ford já foi dona de várias outras marcas de luxo? Através do seu Premier Automotive Group, a Ford controlou marcas como Jaguar, Land Rover, Aston Martin e Volvo. Foi uma tentativa de competir no mercado de alto padrão. Com o tempo, por questões estratégicas e financeiras, a empresa acabou vendendo todas elas para focar em sua própria marca principal. Mas por um tempo, a Ford foi um verdadeiro império de carros de luxo. 11ª curiosidade. O Ford Mustang quase teve outro nome. Quando o carro estava sendo desenvolvido, vários nomes foram considerados, incluindo Colgar, Torino e até mesmo T-Bird 2. O nome Mustang, inspirado no avião de caça P-51 Mustang da Segunda Guerra, acabou vencendo. Curiosamente, o nome Colgar não foi descartado, e mais tarde foi usado para um carro da marca Mercury, que pertencia à Ford. Imagina só chamar o Mustang de Colgar, a história seria bem diferente. Nessa 12ª curiosidade, você sabia que o som do motor do Mustang foi tão marcante que a Ford até registrou como uma marca sonora? É isso mesmo. Em 2018, a empresa garantiu o ronco poderoso do V8 do Mustang GT como algo exclusivo. Então, da próxima vez que você ouvir aquele barulho inconfundível, saiba que ele é de fato uma propriedade da Ford. Legal, né? 13ª, você sabia que a Ford já teve carros elétricos muito antes do que você imagina? Pois é, a história da Ford com a eletricidade é bem mais antiga do que parece. Lá em 1967, eles lançaram o Comuta, um carrinho elétrico experimental que rodava até 64 km com uma carga. Não era um Mustang, mas já mostrava a visão da Ford para o futuro. Agora, na 14ª, a Ford também foi a responsável pelo primeiro carro popular do Brasil. Pois é, essa história é demais. Muito antes dos carrões esportivos que a gente ama, lá em 1967, a Ford lançou o Corcel. Ele não era só um carro, era um sonho sobre 4 rodas para muitas famílias brasileiras. Era o carro que levava todo mundo para a praia no fim de semana, que acompanhava as viagens de férias e que estava presente nos momentos mais importantes. O Corcel foi um verdadeiro sucesso, um marco na nossa indústria automobilística. Ele abriu as portas para que mais e mais brasileiros pudessem ter seu próprio carro. Uma curiosidade incrível que mostra como a Ford faz parte da nossa história. Agora, na 15ª curiosidade. Eu aposto que você não sabia, mas a Ford já fabricou ambulâncias e viaturas policiais. Pois é, a empresa, famosa por seus carros de passeio, tem uma longa história fornecendo veículos para serviços de emergência. E o mais legal é que até o icônico Mustang já vestiu a farda. Na década de 80, o Mustang SSP, Special Service Package, era o terror dos infratores nas estradas americanas. Equipado com um motor V8 potente e várias modificações, ele era perfeito para perseguições em alta velocidade. Imagine só, dar de cara com o Mustang no retrovisor, com sirene e tudo. Além do Mustang, vários outros modelos da Ford, como o Crown Victoria e a Explorer, se tornaram as viaturas mais reconhecidas do mundo. Uma curiosidade bem bacana sobre a versatilidade de uma das maiores montadoras da história, não acha? Agora, na última curiosidade, você sabia que a Ford já teve a ideia maluca de fazer um carro movido a energia nuclear? Pois é, parece o roteiro de filme de ficção científica, mas é verdade. Na década de 50, em plena era atômica, a Ford apresentou um conceito chamado Ford Nucleon. A ideia era que esse carro tivesse um pequeno reator nuclear na traseira, que aqueceria o vapor para gerar energia. Com isso, o carro poderia rodar mais de 8.000 km sem precisar reabastecer. O design era super futurista,
Parecia uma nave espacial sobre rodas. Claro que o projeto nunca saiu do papel, principalmente por causa dos perigos óbvios da radiação e da tecnologia que ainda não existia. Mas imagina só, um carro com um reator nuclear. E aí, gostou de conhecer mais a fundo a história da Ford? É incrível como uma empresa pode ter tantas histórias fascinantes, desde a cor dos carros até o som do motor. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Comenta aqui embaixo qual dessas curiosidades você achou mais legal. Valeu, pessoal, e até a próxima!